Fala, galera! Hoje a gente vai falar sobre 5 grandes erros que um artista pode cometer ao longo da carreira. Quer saber quais são? Então vem comigo. A vida é feita de oportunidades e a gente precisa estar preparado para essas oportunidades e também saber agarrá-las com unhas e dentes quando elas aparecem. E aí, infelizmente, às vezes, dependendo da nossa idade, do nosso grau de maturidade, por mais que a gente deseje, sonhe com aquilo, a gente acaba cometendo alguns deslizes que prejudicam a nossa carreira profissional. Então eu listei aqui 5 comportamentos que eu considero que são bem inadequados na carreira artística e que podem te prejudicar e muito. E é claro, né, gente, um bom comportamento é esperado em qualquer profissão, mas principalmente naquelas em que as oportunidades, as grandes oportunidades são escassas, aí você tem que prestar muita atenção no seu comportamento para não cometer nenhum deslize e não perder realmente a chance de ser um grande artista, de se revelar e se mostrar para o mundo. E o número 5 da minha lista é chegar atrasado em um teste ou um trabalho. Isso daí é algo que as pessoas odeiam de qualquer ator. Isso fala muito sobre o profissional que você é. Então você saber respeitar o horário dos outros, porque quando você vai fazer um trabalho, tem uma equipe ali te esperando e essa equipe também tem um horário para cumprir. Então saber respeitar o horário dos outros é muito importante. E além de saber respeitar o horário dos outros, é saber respeitar o dinheiro de quem está fazendo aquele trabalho. Porque, gente, um trabalho artístico custa muito dinheiro. São muitos profissionais envolvidos, é a locação do estúdio, são os equipamentos que muitas vezes são alugados também. Então, tudo isso tem um alto custo. E quando você chega atrasado, quando você não tá lá no horário determinado, você atrasa todo o trabalho e, ao mesmo tempo, você, além de desrespeitar o trabalho dos outros, como eu disse, você também acaba estourando o orçamento. Porque se você não conseguir fazer o trabalho dentro do horário estipulado, eles vão ter que pagar hora extra para o estúdio, para os profissionais e por aí vai. Então esse é um comportamento super inadequado. Ninguém gosta de quem chega atrasado. Se você tiver num teste e chegar atrasado, nossa, é péssimo, porque nem o trabalho você pegou. Então eu acho que quando você vai fazer um teste, as pessoas analisam inclusive isso, para saber se você é um profissional comprometido ou não, se eles podem contar com você, inclusive nesse sentido. Aí você chega lá meia hora atrasado, péssimo, né? E sim, gente, imprevistos acontece, a gente sabe, mas seja você muito prevenido. Então, se você tem um teste importante, se você tem um trabalho importante, se aquela chance é uma chance única, quer dizer, se não for, também acho que você tem que chegar no horário, né? Eu sou a favor disso. Mas principalmente nessas oportunidades, para você não se arrepender o resto da sua vida, calcule um horário para você sair da sua casa com muita antecedência, mas com muita. Então, se você tem que chegar lá 9 horas da manhã, calcula para você chegar lá às 8h20, entendeu? Se você é esse tipo de pessoa que costuma atrasar, não faça isso, porque isso fala muito sobre você, tá? Eu acho isso péssimo e isso vai te prejudicar bastante. O quarto item é não se preparar o suficiente para um teste ou um trabalho. Muitas e muitas vezes a gente acha que tá preparado, a gente lê o texto, a gente ensaia algumas vezes e acha que é o suficiente. Mas na hora do vamos ver mesmo, quando liga a câmera, quando você tem que se apresentar pra alguém, bate aquele nervosismo, vem aquele branco e você fala: eu devia ter ensaiado mais. Não permita que isso aconteça. Se esforce ao máximo. Eu sempre falo aqui que memorizar um texto é muito chato, mas eu faço isso à exaustão. Por quê? Porque é importante a gente saber aquilo de cor e salteado para que no momento do nervosismo seja quase que orgânico, aquele texto saia da nossa boca. E quando a gente passa um texto exaustivamente, muito dificilmente a gente vai esquecer aquele texto mesmo que a gente esteja nervoso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre dicas para memorizar textos, vou deixar aqui para quem quiser assistir. Mas é isso, então se prepare, ensaie muitas vezes. Eu já vi isso acontecer com diversas pessoas. A pessoa fala: não, tá bom, acho que já fiz o suficiente, não vou ensaiar mais não. E aí chega na hora, ela fica nervosa, ela não consegue controlar aquele nervosismo e erra feio. E aí não tem coisa pior do que você chegar num teste, começar a fazer o teste dar branco. Aí tudo bem, né? A pessoa lá que tá assistindo o seu teste vai ter paciência.
Mas aí você começa de novo e dá branco de novo. Aí você começa uma terceira vez e dá branco de novo. Então assim, você precisa se precaver. E sim, a gente vai ficar nervoso e é um nervosismo absurdo. Então é por isso que você tem que passar o seu texto muitas e muitas vezes para você estar muito seguro e sair de forma orgânica. Até quando você não tá conseguindo pensar, aquele negócio vem na sua boca, entendeu? É quase uma dança, é um repertório. E a mesma coisa com ensaiar, né, gente? Não adianta você ali no meio do caminho falar, ai, mas o que eu faço agora? Achei que não tá tão legal. Não, você tem que se prevenir de tudo antes. Então ensaie muito. Para um trabalho ou para um teste, não interessa, não cometa esse erro. O terceiro erro que eu acho que é péssimo também é quando o ator começa a meter o bedelho demais no cabelo, maquiagem e figurino. Muitas e muitas vezes os atores começam a misturar os seus gostos pessoais com o gosto do personagem. E, gente, claro, a gente tem que ficar confortável, a gente tem, né, que se sentir bem ali dentro daquela roupa, mas com limites, porque existe uma equipe que trabalha para que tudo dê certo, para que tudo esteja alinhado. Então a figurinista faz o trabalho dela, estuda como vai ser aquela personagem e produz um figurino. O maquiador é a mesma coisa e o cabelo é a mesma coisa. E, claro, depende muito de trabalho para trabalho, cada um vai ter que trabalhar ali com o seu bom senso. Mas, por exemplo, se eu tiver uma gravação onde eu tô fazendo a Thaís, sim, vai ser muito interessante eu colocar ali a minha opinião sobre os meus gostos pessoais, com cuidado, com jeitinho, claro, né? Mas vai ser importante porque eu tô ali me representando. Então, é importante sim. Mas quando eu tô fazendo uma personagem, não é nada interessante eu ficar cortando, vetando o trabalho dos outros e querendo fazer o trabalho deles, já que eles estão ali para isso. Isso é algo que eu já vi que dá muita confusão, principalmente em novela. O pessoal começa ali a querer colocar o gosto pessoal no personagem e não é muito interessante. Então, faça sempre com cautela, imita sua opinião com um jeitinho, sem imposição, porque existe uma equipe, esse trabalho precisa ser alinhado entre todos, tá? E é legal que você tenha esse cuidado e essa atenção para que você mesmo reconheça se você não tá querendo ficar mais bonito, mais interessante, e às vezes isso não tem muito a ver com a proposta da personagem. O segundo erro, que eu também acho péssimo, é quando o ator quer aparecer mais do que a própria personagem. Às vezes a personagem pede uma ação ou uma reação pequenininha, mas o ator faz questão de aumentar aquilo e potencializar ao máximo, mesmo que não faça sentido para aquela cena, só para ele aparecer e se destacar mais do que os outros atores. Ai, gente, isso é tão feio, isso é tão chato. Às vezes ele levanta a voz mais do que é necessário, às vezes faz um negócio que não tem sentido só pra se aparecer e a cena não pede nada daquilo. Sempre tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, até porque às vezes a nossa interpretação fica ruim por causa disso. Eu já caí nessa armadilha também, gente. Uma vez eu fui fazer um teste e aí, assim, o meu teste era simples, não tinha nada demais. E a outra personagem era um pouco mais emotiva, ela ficava um pouco mais emocionada. Aí, né, eu queria me aparecer mais do que deveria, comecei lá a entrar nessa vibe emotiva que não era pra eu entrar, que não fazia sentido naquela cena. Eu tinha que estar mais alinhada, mais neutra mesmo. Claro, né, não ficou um teste muito bom, não passei. Inclusive, e aí assim, tudo bem, foi uma coisa pequena, pontual, mas eu saí do teste e falei, putz, por que eu fiz isso, né? Tava tão bonitinho o que eu já tinha me proposto a fazer, aí caí nessa armadilha de querer aparecer porque a outra atriz tinha que dar uma emocionada maior, ficar com o olho lacrimejando, e eu entrei na vibe, ai, também vou fazer, também quero mostrar que eu consigo me emocionar fácil. Uma porcaria, né? Não era pra fazer isso, era pra fazer o que tinha pensado antes, que tava mais alinhado com a proposta daquela cena. Então, isso é algo que tem que cuidar sempre, a gente não se deixar levar por esses momentos, por essa vaidade mesmo, né? De querer propor algo desnecessariamente que não vai nem ajudar a gente no fim das contas, não vai deixar a cena mais bonita, só vai fazer você aparecer, mas de uma maneira negativa. O nosso último item é algo que hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque antigamente eu acho que o mercado artístico até era mais flexível com isso, mas hoje em dia ninguém quer mais saber de estrelismo. Ator que tem ataque de estrelismo e que se acha a última bolacha do pacote e acha que é insubstituível. Presta bem atenção no que eu vou falar, porque eu já vi isso acontecer.
Ninguém quer trabalhar com uma pessoa chata, vaidosa, que se acha a última bolacha do pacote. Ninguém, gente. O mercado tá bem exigente quanto ao comportamento dos atores. Passou daquela fase onde os atores podiam dar ataque de estrelismo por qualquer coisa. Isso não existe mais. Então, uma pessoa agradável, educada, comprometida, pontual, uma pessoa que está disponível a escutar o diretor, a equipe e a trocar com essas pessoas para construir um trabalho bonito, interessante, de valor, é uma pessoa que vai ter muito mais valor do que o ator mais incrível do planeta. Porque tem gente que é muito talentosa, mas é muito mesmo, assim, fora da média, fora da curva, mas o comportamento daquela pessoa é tão inadequado, tão cheio de ataque de estrelismo, que ela não consegue mais oportunidade em lugar nenhum, porque ninguém consegue trabalhar com ela, né? Porque basicamente ela faz o que ela quer e não o que é necessário. Por mais que essa pessoa interprete muito bem, se ela não for uma pessoa legal de se conviver, ninguém vai querer trabalhar com ela. Vai ser uma oportunidade para nunca mais. E aí você pode mudar, pode melhorar, você pode se transformar numa pessoa melhor, mas você vai ter perdido muitas oportunidades e talvez você não tenha mais portas abertas porque você não é essa pessoa que as pessoas gostariam de trabalhar. E é aquela história, né? Reputação é algo que a gente leva anos para construir, mas é um segundinho pra gente destruir. E principalmente para as pessoas que começam a fazer muito sucesso, ter muitos trabalhos, ganhar muito dinheiro, essas pessoas têm que ter atenção redobrada com o comportamento delas, porque elas vão ser convidadas para muitas festas, eventos, isso pode implicar em muitos atrasos num trabalho, numa gravação. Péssimo. Isso pode implicar em não decorar e não se preparar bem para uma cena. Péssimo. E aí soma-se vários e vários comportamentos que vão acabar com a carreira daquela pessoa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Você que tá aí na luta para conseguir o seu lugarzinho ao sol no mundo artístico, tenha esses itens na sua cabeça, porque eles realmente são importantes e vão fazer a diferença. Você vai mostrar que você, além de ser um bom ator, é um ótimo profissional, uma pessoa fácil de se conviver e vai ter muita gente querendo trabalhar com você, tá bom? E se você gostou desse vídeo, ajuda essa comunidade a crescer. Curte ele, compartilha com alguém e deixa o seu comentário. Aliás, comenta aqui qual é o tipo de vídeo que você quer ver. Pode ter certeza que em breve eu faço um vídeo falando sobre esse assunto, tá bom? Super beijo e até uma próxima!